Olá a todos, eu sou o professor Evandro Catelan e essa é a aula sobre resumo acadêmico. O resumo. O resumo é uma síntese das informações mais importantes relacionadas a um determinado assunto. Quando realizado por escrito, deve-se buscar utilizar uma forma simples e concisa. Um bom resumo não é uma mera reprodução reduzida do conteúdo do texto, ele exige a compreensão do assunto. Só depois de localizar, selecionar e organizar as informações mais importantes do texto é que se pode fazê-lo. Se você precisa fazer um resumo, é importante ter em mente a necessidade de empregar técnicas pessoais de avaliar o seu grau de compreensão e sua habilidade de expressar verbalmente o que classificou no texto base como elemento fundamental. É essa característica que vai fazer do seu texto um texto único. Para Xavier, resumo é um texto derivado, que só existe em função de um texto-fonte. Na academia, o resumo é um gênero textual cujo propósito comunicativo é sintetizar as principais ideias expostas pelo autor. Por isso, é obrigatório nos trabalhos de conclusão de curso, ou TCC, nas monografias, artigo científico, dissertação de mestrado e tese de doutorado. Para Henriques, o resumo é um gênero textual que deve conter dados selecionados e sucintos sobre o conteúdo do outro texto. Ao contrário da resenha, o resumo não pode conter comentários ou avaliações do leitor, pois é uma redução das ideias contidas num texto, devendo manter, no entanto, a fidelidade ao texto original. É importante destacar que um resumo muitas vezes é realizado em um único parágrafo. Para Mota e Ranges, abstract ou resumo acadêmico tem como funções ajudar os pesquisadores a ter acesso rápido e eficiente ao crescente volume de publicações científicas, persuadir o leitor a continuar a ler o texto integral para convencê-lo de que o artigo que segue é interessante e que os resultados também são relevantes. A estrutura do resumo. A estrutura do resumo envolve um plano sequencial lógico com introdução, desenvolvimento e conclusão, que mostra o fio condutor delineado pelo autor do texto a ser resumido. A extensão do resumo varia de acordo com a finalidade do trabalho. Na universidade, no momento de produção do resumo, é importante considerar a seleção de algumas informações. Na introdução, tenha sempre em mente o tema, o objetivo, o gênero do texto resumido, o tipo de estudo ou dados metodológicos, em caso, por exemplo, de um TCC, monografia ou dissertação e até mesmo em artigos. No desenvolvimento, apresente dados específicos, os argumentos, os resultados mais importantes. E para a conclusão, faça uma apresentação das principais conclusões do autor. Para fixar o conteúdo, preste atenção no exemplo seguinte: da mata, a casa e a rua, espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1985. O autor, em seu livro, uma coleção de ensaios que versa sobre o espaço e a sociedade brasileira, visa apresentar como cada sistema social concebe a ordenação do espaço de uma maneira típica. No Brasil, o espaço não é concebido como um elemento independente dos valores sociais, mas está embebido neles. Expressões como em cima e embaixo não exprimem propriamente a noção de altitudes, mas indicam regiões sociais. As avenidas e ruas recebem nomes indicativos de episódios históricos, de acidentes geográficos ou de alguma característica social ou política. Nas cidades norte-americanas, a orientação espacial é feita pelos pontos cardeais, e as ruas e avenidas recebem um número e não um nome. Da Mata conclui que se concebe então o espaço como um elemento dotado de impessoalidade, sem qualquer relação com valores sociais. Perceba que nesse resumo nós apresentamos os elementos básicos de introdução, desenvolvimento e conclusão. É importante que você inicie seu resumo com a referência completa do texto base. Produza o resumo em um parágrafo único. Traga na introdução informações como tema, gênero de texto e objetivo do autor. Muito obrigado por ter assistido à aula. Pratique agora com os exercícios da sala.